Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. O Pai Celestial criou a todos os seres humanos e Ele nos conhece perfeitamente. E é por isso que nos entregou uma belíssima recomendação para que evitemos errar. Esta recomendação se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, o Pai Celestial diz assim: se realmente devemos nos preocupar por algo, não é pela questão externa, é o que está dentro de nós, nosso interior. Por quê? Por que é tão importante isto? Porque eu percebo que muitas vezes queremos solucionar problemas mudando questões externas e não o nosso interior. Como assim? Por exemplo, um casal está brigando continuamente e aí decidem, olha, sabe, para melhorar nosso matrimônio, vamos viajar. Cada feriado viajamos. E fazem isso. Só que uma semana depois que voltaram da viagem, continuam brigando, continuam os xingamentos. Então, por quê? Porque a solução está dentro, não fora. Ou às vezes, esta igreja não gosto, esta igreja me faz assim perder a fé, vamos mudar de igreja. E aí muda de igreja. Um mês depois, a pessoa está fria, porque o problema não estava na igreja, estava no seu interior. Outra, estou muito triste, muita tristeza, casa, vamos mudar essa tristeza. Vamos comprar sofá novo, tudo novo, muda a casa, que linda, tudo é novo. 2 meses depois, a tristeza continua, porque o problema está dentro, não é simplesmente uma questão externa. Então o Senhor está dizendo uma grande verdade e eu quero estudar isto. O Pai Celestial está dizendo que a cura realmente acontecerá se procuramos o interior. Porque mudar coisas externas só é uma maquiagem, sabe? Dá até que é bonitinho. 1 mês, 2 meses. Só que depois volta o problema. Então o Senhor, o Pai Celestial diz assim, e esta é a palavra para nosso estudo de hoje. Uma casa com rachaduras, em algum momento ela vai cair. A Bíblia sempre nos vai lembrar que alguns dos nossos problemas atuais, surgem porque não temos tido a sabedoria de lidar com alguns problemas do passado que ainda estão na nossa mente. Como assim? Por exemplo, se no passado eu passei por um momento de humilhação, uma humilhação muito forte, e não curei essa situação, ainda está aqui na minha mente, então meu comportamento atual será guiado por essa humilhação. Como assim? Eu sou a pessoa que sempre me quero impor, eu sou a pessoa que tem a última palavra. Infelizmente, isso pode gerar um desconforto com as pessoas que estão ao meu redor, como dizendo, olha, essa pessoa, nossa, é chata, sempre quer aí se impor. A situação real que me leva a fazer isso não é porque eu quero levar um conhecimento, uma informação, nada disso. É porque quero evitar uma humilhação, como a que aconteceu anteriormente. Outra, fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe. E aí então eu falo, por isso não acredito em relacionamentos. Olha, eu sou uma pessoa que evito relacionamentos. Mais uma vez, um problema atual que foi guiado por uma situação desagradável do meu passado. Outra, passei por um momento de traição. Traição no matrimônio. Do mesmo modo, traição no matrimônio. Então eu não acredito mais em homem. Ou sei lá, não acredito mais no matrimônio. Agora não. Olha, eu vou fazer o que eu quero. Que matrimônio, que nada. Mais uma questão. Uma situação difícil do meu passado está guiando meu presente, porque às vezes a coisa já foi solucionada, mas eu estou aí remoendo na minha memória. Outro, no trabalho, me esforcei demais, fiz tudo possível, mas não consegui aquele aumento de salário, aquele cargo que tanto desejava. Como consequência disso, para que me vou esforçar? Vou viver uma vida medíocre. Ao final, não consegui nada. Então, situações do presente, infelizmente, podem ser
tomadas essa decisão por um problema do passado. Por isso que o Senhor diz assim, olha este Salmo 147, versículo 3, que o nosso Senhor sara os quebrados de coração. Ele cura, ele sara os quebrados de coração. É necessário procurar nosso interior. E às vezes nem enxerga, sabe? Eu não vou dizer que é super fácil. Eu lembro daquela humilhação, eu lembro. Não. Mas o Pai Celestial, ele te vai fazer lembrar, e não só lembrar, ele quer curar, quer sarar essa situação desagradável. Por quê? Porque não quer que venhamos a perder a oportunidade de ter uma boa vida. Porque, ok, aconteceu no passado, mas isso não deve determinar meu presente, nem muito menos me levar a ter um futuro infeliz. Essa é essa questão. É o amor do Pai Celestial. Deseja curar feridas. Então, onde está essa dor escondida que ainda controla tua vida? Olha, eu vou te dar um exemplo cotidiano. A esposa briga com o marido, por quê? Porque o marido se esqueceu de pegar a toalha, tomou banho e jogou a toalha na cama. E aí a esposa, olha, xingou, gritou e essa situação levou a uma grande briga. Mas o ponto é, era pela toalha mesmo? Claro, desagrada a toalha molhada. Mas também teve outro problema no interior. Ela percebe que não é valorizada. Passou por um problema antigo. No trabalho não me valorizavam. Na escola ninguém me valorizava. Em família também ninguém. Sempre consideravam a opinião dos meus irmãos. Então, um problema antigo está agora presente. A toalha, neste caso, foi um gatilho, sabe? Um gatilho. É desagradável, é. Mas realmente o que está no meu coração, no meu interior, qual é a dor? A dor de que ninguém considera a minha opinião. Por isso que eu quero te dizer, que nesta primeira parte da aula, que o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele deseja tratar essa dor. E Ele não quer, sabe, simplesmente passar uma limpadinha, como diz assim, não, vamos dar um jeitinho, não. O Senhor quer que venha à nossa frente esse problema para sarar. Por isso que é uma questão muito importante pensar, hoje, neste momento, será que eu tenho ainda um probleminha não resolvido que está aqui na minha memória e que me está influenciando no meu presente? Não sei, pastor, é difícil responder essa. Muito bem, então, ora, pede ao Espírito Santo, sonda-me, vê se existe no meu interior algo que ainda está atrapalhando. A boa notícia é que o Espírito Santo te vai a responder. Temos falado que é muito importante orar, pedir a ajuda do Espírito Santo e dizer, por favor, Espírito Santo, sonda meu interior e me ajuda a encontrar aquele probleminha que ainda está remoendo no meu interior, na minha mente, e que infelizmente está me levando a tomar decisões erradas ou a ter um comportamento errado. Por quê? Porque, veja, às vezes vê uma pessoa e diz assim, nossa, essa pessoa realmente é muito desagradável. Será que ela nasceu desagradável? Não. Diversas situações levou a esse comportamento. Outro, olha, essa pessoa é muito desconfiado, ele é desconfiado demais. Mas será que nasceu desconfiado? Não. Foi um problema que não foi solucionado no momento que o tornou desconfiado. Outro, essa pessoa é extremamente egoísta. Como é egoísta? Pelo amor de Deus, só pensa nele e não interessa aos outros. Será que esse ser humano nasceu egoísta? Não nasceu. Não. Mais uma vez, circunstâncias não solucionadas, circunstâncias desagradáveis, não solucionadas no momento, foi acumulando e veio a se tornar algo que o Senhor não deseja e muito menos planejou para aquela pessoa. Do mesmo modo, talvez algo ainda em mim me está dominando, me está guiando e me tornei o que o Senhor não deseja. E é por isso que eu quero te ler este texto bem interessante que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4. Olha, é um texto bem conhecido, diz assim, não deis lugar ao diabo.
Não des lugar ao diabo. Mas como assim? Como é que eu vou dar lugar ao diabo? Não, de jeito nenhum. Eu não vou fazer nenhum ritual aqui na minha casa ou chamar, invocar a Satanás. Claro que não. Em nome de Jesus está repreendido isso. O que aqui a Bíblia está dizendo que o inimigo, ele vai aproveitar aquelas feridas. Essa é a questão. Aquelas feridas que ainda estão nos remoendo, ele usa para quê? Para nos tirar do propósito. E aí está a questão. Ele não pode criar tudo. Não, ele não criou essa ferida, sabe? Foram circunstâncias desagradáveis que foram produzidas por outros seres humanos. Foi meu marido, minha esposa que me traiu, foi meu pai, minha mãe que me rejeitou, foi o chefe, o colega de trabalho que não valorizaram meu esforço na empresa. Então, foram seres humanos também que estão feridos. Então, o inimigo não cria ferida, mas ele diz assim, se eu encontro uma ferida aberta, essa vou aproveitar como uma porta aberta. E claro, aí é que ele entra. E esse é o ponto. Esse é o ponto da nossa aula. Será que nós temos rachaduras? Porque externamente eu posso parecer uma pessoa legal. Olha, sim, nossa, que bênção, que bom. Mas no interior, será que temos rachadura? Por isso que o texto no que li no início fala, sobretudo, guarda teu coração, guarda teu interior. Por quê? Porque se nós temos alguma ferida, um problema que não solucionamos no momento certo, essa ferida vai estar aí constantemente e nos vai criar um padrão de comportamento destrutivo. Como, por exemplo, uma das coisas que mais me desagradava do meu pai e da minha mãe é que sempre gritava. Como me desagradava! Me gritava na escola, me gritava na rua, me gritava na reunião de casa, de família. E agora que eu sou pai e sou mãe, o que eu faço? Também grito. Mas por quê? Porque se você está dizendo que era uma das coisas que te desagradava do teu pai, da tua mãe, por quê? Porque estamos repetindo comportamentos errados que infelizmente estão destruindo. Agora não só a nós, está destruindo uma seguinte geração. Por isso, mais uma vez, o Senhor está dizendo assim, cuida teu interior, procura, vê. Porque quando nós, infelizmente, não saramos isso, nós só destruímos a nós, que é o triste disto. Destruímos outros. Destruímos nosso filho, que não tem nenhuma culpa. Destruímos nosso matrimônio, nossa esposa, nosso marido, que talvez não fizeram nada de errado para ganhar esse nosso comportamento destruidor. Um colega de trabalho. Ou seja, Deus está dizendo algo aqui muito importante para todos nós. Que hoje é um dia muito importante, hoje, para perdoar alguém se por acaso essa pessoa nos ofendeu. Ou se uma pessoa eu fiz algo errado, algo que machuquei a essa pessoa, vou até essa pessoa e falo, em nome de Jesus, peço perdão. Hoje é o momento. Por quê? Porque se fazemos isso, sabe o que acontecerá? A ferida fecha. E se a ferida fecha, o inimigo não pode mais usar essa brecha. Por isso que o Pai Celestial está dizendo, hoje é um dia muito especial para tomar uma decisão. O que o Pai Celestial está querendo nos lembrar através deste estudo da Escola Plenitude é que muitas vezes o que sustenta nosso comportamento errado é uma mentira. Olha, algumas semanas atrás estava assistindo um pequeno vídeo de duas pessoas que estavam em debate sobre um tema. De repente, uma dessas pessoas ficou gritando e se exaltava e gritava e queria falar tudo assim. Então, a outra pessoa, com muita calma, falou, olha, você está gritando. E sabe qual foi a resposta daquele que gritava? Falou, eu não estou gritando. Eu sou um líder e líder fala assim, desse jeito. Olha a mentira, eu sou líder e líder fala assim.
mentira, mentira, você es un grosso y que no consegue se controlar. Esa es la respuesta verdadera. Só que uma mentira me está guiando. Por eso que olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que o Senhor está querendo te entregar através desta aula da Escola Plenitude. Então, a mudança real em nossa vida, essa verdadeira mudança, não é questão externa, não é. Temos que procurar o nosso interior, porque se no nosso interior ainda tem uma ferida aberta, infelizmente essa ferida nos levará a tomar decisões erradas e, o pior de tudo, estaremos atingindo a pessoas que não têm nenhuma culpa. Um filho, um neto, um colega de trabalho, um marido, a esposa, que não tem nada a ver, mas estamos desabafando nossa ira contra uma pessoa que não merece. Por isso que a verdade vos libertará. E aí então eu tenho ouvido, dentro dessas muitas mentiras que escuto no dia a dia, mentira muito famosa. Uma, eu preciso provar meu valor. Ok, claro que sim, precisa. Não estou dizendo que seja errado, mas eu preciso provar sempre falando, me impondo, não? Como aquele exemplo que eu falei, eu sou líder. E como líder grito. Não precisa gritar, não precisa ser assim tão extremista para você provar seu valor. Ah, outra famosa, olha, estou buscando isto. Mas se não dá certo esta promoção de trabalho, eu vou sentir que minha vida não é importante, minha vida para nada. Mais uma mentira. Não, o colega, o chefe, neste caso, pode dizer, olha, sim, você tem característica para essa nova função, será promovida, pode dizer, não, ainda não. Isso não quer dizer que eu não sou bom em nada. Olha, ideias, mentiras que não foram curadas. Outra muito importante que eu tenho ouvido várias vezes é, olha, eu vou fazer de tudo, trabalhar, quando tenha estabilidade financeira, eu serei feliz, estarei servindo na igreja. Não tem nada a ver. Servir na igreja não tem nada, não está conectado com estabilidade financeira, nada disso. É simplesmente a vontade de servir e estar disposto a entregar uma parte do teu tempo semanal para a igreja de Cristo. Não, eu farei isso só quando tenha estabilidade financeira e aposentado e tudo bom. Mentira. Então, o que eu quero te dizer com isto? Que algumas mentiras, infelizmente, ainda estão sustentando nosso comportamento errado e, como consequência disso, não estamos recebendo tudo o que o Senhor deseja. Por quê? Porque aqui quero te dar um exemplo que você pode compreender. Imagina que você está dirigindo o teu carro e um dos pneus, vamos pensar o pneu dianteiro, um deles está meio murcho, ok? Meio murcho. O carro vai andar? Sim, ele vai andar, normal, continua andando, mas vai puxar para um lado, vai estar puxando para um lado. E o pior de tudo, eu não vou poder avançar com muita rapidez. De avançar, avança, mas não como foi realmente projetado esse carro. Essa é a questão. Se nós não curamos essas feridas antigas, o Senhor diz, olha, você sim vai continuar vivendo, vai fazer suas coisas cotidianas, mas não terá realmente uma vida segundo o propósito do Senhor. Será uma vida, minha vida é mais ou menos. E como está o trabalho? Aí vai a luta. E a igreja? Vou, entro e saio do mesmo jeito. E como está o matrimônio? O matrimônio é para sofrer mesmo, não? Então, por que tenho esses conceitos tão errados? Porque estou com o pneu murcho. E por que estou com o pneu murcho? Porque não curei as feridas. E essas feridas ainda estão aí, infelizmente porque tenho criado algumas mentiras que estão justificando esse comportamento errado. Por isso que é sempre necessário lembrar o que diz o capítulo 2 do livro de Colossenses. Em todo esse capítulo fala que todos nós devemos cada dia ser mais parecidos a Jesus. Por quê? Porque quanto mais procuramos ser mais parecidos em Jesus, as mentiras não nos guiam.
Ou será que Jesus será guiado por mentiras? De jeito nenhum. Então, o Senhor está dizendo isso. Lê o capítulo 2. Faz essa tarefa de aula. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Você, cada dia tem que ser mais parecido a Jesus. E Jesus será guiado pela verdade. Do mesmo modo, todos nós devemos fazer isso. Tirar as mentiras e guiar pela verdade que provém da Bíblia. Lembra o que temos aprendido nesta aula da Escola Plenitude? Que o milagre que tanto desejamos começa em nosso interior. Isto é muito importante. Se por acaso, alguém está passando por um problema no matrimônio, com certeza está clamando por restauração. E Deus deseja restaurar o teu matrimônio. Se por acaso alguém está em família tendo problemas com os filhos, com certeza o Senhor deseja que em tua casa tenha paz. Se por acaso estamos passando por um problema no trabalho, na empresa, o Senhor deseja te entregar uma direção aí no teu trabalho. Ou se estamos passando por um problema de saúde emocional, tristeza, aflição, angústia, com certeza o Senhor também deseja curar isso. Mas como Ele vai fazer? Tratando o teu coração, tratando o teu interior. É assim que o Pai Celestial estará intervindo. Por isso que esse é aquele texto que eu falei no início. Sobretudo, guarda o teu coração. Sobretudo, cuida do teu interior. Por quê? Porque o Senhor deseja, claro, fazer grandes coisas na tua vida, na tua família, na tua empresa, no teu trabalho. Grandes coisas. Prosperar, crescer, avançar. Mas é necessário, primeiro, curar, restaurar os alicerces. Porque se o alicerce tem rachadura, ao pouco tempo, aquilo que você construiu cai. E cai mesmo. Então, o que devemos fazer já para o final desta aula? Um desafio final que eu falo. Primeiro, ora ao Pai Celestial, pede ao Espírito Santo que te venha ajudar a encontrar esse problema. E se são vários, porque todos não podemos ter vários, não necessariamente um único, escreve a dor que precisa ser curada. Logo, começa a orar por isso, por aquela dor e diz, Senhor, em nome de Jesus, aí está, te entrego essa situação. Te entrego, por favor, vem me curar. Reconheço que me está infelizmente guiando e eu preciso me livrar desta situação porque não está sendo fácil no meu dia a dia. Então, escreve, ora, dia após dia, confessa ao Pai Celestial e, finalmente, declara com a tua voz que Deus pode sim te curar. Em nome de Jesus, eu acredito na cura e a cura virá com orientação, com livramento, com restauração. O Senhor pode fazer milagres, mas o milagre começa em nosso interior. Glória a Deus. Por quê? Porque informação não cura. O que cura realmente são decisões nos quais você e eu precisamos tomar para que venhamos a ser transformados. E aí então eu quero concluir esta aula orando. Orando, dizendo ao Senhor, por favor, me ajuda, Pai, me ajuda. Pai maravilhoso, não queremos viver, Senhor, com feridas abertas. Não, Pai. Nenhum que está assistindo esta aula deseja que essa ferida aberta ainda seja usada pelo inimigo. Por isso, Pai maravilhoso, entrego a Ti aquela dor antiga, aquela frustração, aquela rejeição, aquela mágoa, aquela humilhação. Em nome de Jesus, a entrego ao Pai Celestial. Para quê? Para que venha me curar dessa ferida aberta. Também, Senhor, pelo poder do Cristo Salvador, peço para que nenhuma mentira que justifica um comportamento errado esteja me guiando. Por isso que, Espírito Santo, me ajuda a identificar aquela mentira que dia após dia falo e com isso, infelizmente, justifico decisões, comportamentos errados. Pai, peço em nome de Jesus que me entregues libertação
mas também agora quero liberar perdão para aquela pessoa que me magoou, para aquela pessoa que talvez fez algo que me desagradou. Libero perdão e entrego em nome de Jesus a ti. E, Senhor, não quero que essa situação ainda me guie. Também, Espírito Santo, me ajuda a identificar se por acaso fiz algo errado a alguém. Quero também pedir perdão a essa pessoa. Em nome de Jesus. Agora, Pai, escolhemos ter uma vida segundo os teus propósitos e não segundo as nossas feridas. Por isso que Jesus lindo, vem até nós com a tua verdade e dia após dia queremos ser mais parecido ao nosso lindo Jesus. Nos ajuda. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.